Israel confirmou a devolução do Hamas dos restos mortais de 3 reféns. Desce assim para 8 o número de reféns mortos que ainda se encontram na faixa de Gaza. Sismo de magnitude 6,3 na escala de Richter abala norte do Afeganistão. Há registro de pelo menos 20 mortos e 320 feridos. Donald Trump ameaça com a ação militar na Nigéria devido à alegada perseguição aos cristãos. Líderes da União Europeia e dos países candidatos reúnem-se na terça-feira para discutir o futuro da integração europeia numa cimeira organizada pela Euronews. No domingo, o Hamas devolveu a Israel os restos mortais de 3 reféns já identificados como sendo de 3 soldados que se acredita que tenham morrido no ataque do Hamas de 7 de outubro de 2023. Um dos corpos pertencia a um cidadão israelo-americano, Homer Neutra, de 21 anos, e coube a Donald Trump dar a notícia à família. Hassaf Hamami, de 40 anos, comandante da Brigada Sul na divisão de Gaza, e Ross Daniel, de 19 anos, soldado de combate nas forças israelitas, eram os outros 2 corpos. Segundo as autoridades sanitárias de Gaza, Israel também entregou os corpos de mais 45 palestinianos. Desde que o cessar-fogo entrou em vigor a 10 de outubro, os militantes palestinianos libertaram os restos mortais de 20 reféns, restando agora 8 em Gaza. Por cada refém devolvido pelo Hamas, Israel liberta os restos mortais de 15 palestinianos. Com a devolução de segunda-feira, o número já subiu para 270. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, diz que o país vai intensificar os ataques contra o Hezbollah no sul do Líbano, se o governo libanês não conseguir desarmar o grupo. O líder israelita diz que o Hezbollah está a tentar rearmar-se e avisou que Israel vai agir em nome da autodefesa. תבצע את מה שהתחייבה לעשות, כלומר, לפרז את חיזבאללה מנשקו, אבל ברור שאנחנו נממש את זכותנו להגנה עצמית, כפי שהדבר הזה נקבע בתנאי הפסקת האש. אנחנו לא ניתן ללבנון להפוך לחזית מחודשת נגדנו, נפעל ככל שצריך. A declaração coloca mais pressão sobre o difícil acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah. A trégua, mediada pelos Estados Unidos e por França, foi feita em novembro do ano passado. No entanto, Israel continua a lançar ataques frequentes contra o Líbano. Embora o Hezbollah tenha sido bastante enfraquecido no ano passado, o grupo continua armado. Um terremoto de magnitude 6,3 na escala de Richter abalou o norte do Afeganistão na madrugada de segunda-feira. Atingiu uma profundidade de 28 quilómetros. O epicentro foi perto da cidade de Mazar-e Sharif, que tem cerca de 500 mil habitantes. البته شهیدان هم تقریبا د شلو څخه پورته دي د معلومات تر اوسه پورې ابتدایي ارقام دي زموږ د ژغورنې ټیمونه همدارنګه روغتیايي ټیمونه په سیمه کې موجود دي د افغانستان اسلامي امارت د عامه روغتیا وزارت د رهبرۍ لوري ټول روغتونونو ته امر شوی تر څو اماده اوسیږي. Parte da Mesquita Azul em Mazar-e Sharif ficou danificada. Trata-se de um monumento do século XV, considerado um dos mais sagrados do Afeganistão. O sismo foi também sentido em várias províncias do norte do território e até na capital Cabul, cerca de 400 quilómetros a sul do epicentro. Houve falhas no fornecimento de energia em todo o país. Todos os hospitais da área mais atingida estão dedicados ao tratamento dos feridos. Donald Trump diz que a Nigéria está a viver um genocídio dos cristãos. O presidente norte-americano prometeu acabar com a perseguição aos cristãos do país da África e ameaça desencadear uma ação militar. As tensões entre a comunidade cristã e muçulmana duram há décadas. O terrorismo de grupos islâmicos tem vindo a crescer. Mas que consequências pode ter uma ação armada dos Estados Unidos? If it will end insecurity, we welcome it. If it will help to safeguard our communities, we welcome it. I think that we are at a level where terrorism is now a global problem and our communities don't feel safe. And so if we have support from outside coming to say, we want to work with you to help stem the tide, I think we should buy it. This is something that we should welcome, frankly. De acordo com a Amnistia Internacional, mais de 10 mil pessoas foram mortas em ataques jihadistas no centro e norte da Nigéria nos 2 anos desde que o presidente Bola Tinubu tomou posse. Para Trump, trata-se de um genocídio cristão.
para muitos nigerianos é uma questão mais complexa. Segundo os analistas, embora os cristãos sejam muitas vezes visados, as vítimas dos grupos armados são, na maioria, muçulmanos do norte da Nigéria, onde esta religião é maioritária e onde ocorre a maior parte dos ataques. No domingo, o governo nigeriano rejeitou a afirmação de Trump. Numa declaração publicada na rede social X, Tinubu diz que a caracterização da Nigéria como um país religiosamente intolerante não reflete a realidade nacional. Um porta-voz do presidente nigeriano diz que os Estados Unidos não têm legitimidade para levar a cabo uma ação unilateral no país. 5 alpinistas alemães morreram numa avalanche no norte de Itália. 3 corpos tinham já sido recuperados no sábado, 2 homens e uma mulher com idades entre os 30 e os 50 anos. Devido às condições do clima, as operações de salvamento foram suspensas durante a noite. No domingo foram retomadas e foram recuperados os outros 2 corpos, o de um pai e uma filha. Probabilmente aveva 17 anni, però non siamo sicuri perché quello lì è stato detto soltanto di quei 2 testimoni che hanno visto la valanga. Però quello che è sicuro è che è padre e figlia, quello siamo sicuri. 2 homens sobreviveram ao acidente e foram transportados de avião para um hospital próximo em Bolzano. De acordo com um porta-voz da equipa de salvamento na montanha, não havia um risco particularmente elevado de avalanche no sábado. É possível que a avalanche tenha ocorrido devido à neve recém-caída, que ainda não estava suficientemente presa ao solo. A atuação da União Europeia nas negociações preparatórias da COP30 foi considerada frustrante por especialistas. O bloco europeu decidiu não apresentar antes da cimeira sobre mudanças climáticas a nova NDC. As NDCs, sigla para Contribuições Nacionalmente Determinadas, são o plano de cada país para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e adaptar-se às mudanças climáticas, cumprindo o Acordo de Paris. Essas metas são atualizadas periodicamente e tradicionalmente entregues com antecedência para permitir mais tempo de análise e debate. Existia uma expectativa da presidência da COP brasileira de que mais NDCs seriam apresentadas durante a COP, durante a pré-COP. Algumas foram, mas algumas ausências foram indicadas, né, foram demonstradas, especialmente a ausência da Europa. Não há como a gente resolver a equação climática do planeta só com alguns países. Ou todo mundo está no jogo, ou nós não vamos conseguir resolver o problema. Em entrevista à Euronews, o diretor executivo do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia criticou a postura do bloco, que limitou-se a divulgar uma declaração de intenções. As lideranças europeias prometeram apresentar o novo plano durante a COP30 e asseguram que os países membros estão no caminho certo para cumprir as metas de redução de emissões. Eu acho que, apesar das incertezas, o planeta tem que avançar. A mudança climática não vai parar e esperar a guerra acabar ou esperar a definição das tarifas acontecerem para ela demonstrar sua força. A força da mudança climática já está sendo demonstrada na forma de incêndios, na forma de secas, na forma de enchentes, na forma de incerteza para os investimentos. A ONU divulgou esta semana um relatório com balanço de 64 NDCs entregues até setembro. Mesmo sem a contribuição atualizada da União Europeia, o documento indica que as emissões globais devem atingir o pico antes de 2030 e começar a cair até 2035. A COP30 arranca a 10 de novembro em Belém do Pará, no Brasil. Está tudo pronto para o lançamento da cimeira sobre o alargamento da União Europeia, organizada pela Euronews. Líderes da União Europeia e dos países candidatos vão reunir-se em Bruxelas na terça-feira para discutir o futuro da possível integração. Cada país candidato chegará com a sua própria agenda, restrições políticas e cronograma, na esperança de integrar o bloco. Enquanto isso, a União Europeia vai procurar aproveitar o atual momento político favorável ao alargamento. A Ucrânia e a Moldova foram os países mais recentes a apresentar pedidos de adesão em 2022, após a invasão em larga escala da Ucrânia pela Rússia.
Nos Balcãs Ocidentais, Montenegro e Albânia são os favoritos para integrar a União Europeia nos próximos anos. Já a Macedónia do Norte e a Sérvia ainda têm um longo caminho a percorrer antes de poderem aderir ao projeto europeu. Esta cimeira será uma oportunidade para destacar os benefícios de ser um Estado-membro, como o acesso a novos mercados, o fortalecimento da influência internacional da União Europeia e a consolidação da democracia na Europa. Uma característica especial deste encontro é que a cimeira será transmitida ao vivo pela Euronews, permitindo que todos os europeus acompanhem o conteúdo dessas discussões em tempo real. A experiência é aconselhada a maiores de 12 anos, mas aqui só passam mesmo os mais corajosos. No Halloween, percorrer a Lisboa subterrânea ganhou o encanto extra das personagens icónicas dos filmes de terror, que interagiram com os visitantes destemidos da Galeria do Loreto, uma das galerias do Aqueduto das Águas Livres, utilizado para abastecer a capital portuguesa até à década de 70. Portanto, foi pegar em 5 clássicos do filme de terror, 5 personagens e convidar o público a atrever-se a atravessar a Galeria do Loreto, passando por estes 5 personagens que os vão tentar aterrorizar. Freddy Krueger, de Nun, Samara Morgan, do universo The Ring, Johnny, vindo de The Shining e Nosferatu, assustaram quem passou no percurso subterrâneo, iniciado na Casa do Registro, no número 12 da Rua das Amoreiras, e que terminou no Reservatório da Patriarcal, no Jardim do Príncipe Real. O percurso tem cerca de 2,8 km e pode ser visitado ao longo do ano, com menos sustos à mistura.